Fala, empresário, tudo bom? A gente está aqui para poder gravar mais uma roda digital sem matar a taxa do coração, que já se assustou aqui comigo falando. Se você não sabe como é que funciona, é o seguinte, eu estou sentado com pessoas aqui que são do mercado digital e eles vão fazer as perguntas deles para mim e eu vou respondendo na medida do que eu souber, na medida do que eu puder ajudar a cada pessoa. A gente sempre grava aqui em Brasília, por que eu estou te dizendo isso? Se você mora perto de Brasília, aproveita e vem, tá bom? Se você mora longe, manda pergunta, escreve comentário aí embaixo e tal, que depois a minha equipe manda para mim e a gente transforma em conteúdo, aí você já pode me ajudar, tá bom? Então vamos lá, quem que vai fazer a primeira pergunta? Eu me chamo Gustavo, eu trabalho como copywriter e eu tenho duas perguntas, na verdade. Uma é para saber como que você testa as copies, se, por exemplo, no lançamento valeria a pena fazer 2 páginas diferentes e como você fez isso ao longo dos anos para encontrar a copy certa do produto, sem pensar, pô, eu acho que eu acertei, como que eu sei que eu acertei? E uma outra pergunta é como escalar enquanto copywriter. Na minha cabeça, até pelo que você falou nos episódios passados, da importância de ter um olho bom, de encontrar um bom expert, eu penso, a princípio, que esse é o único caminho. Eu vejo muita gente também copy vendendo profissão de copy, não quero ir por esse lado, e não quero também necessariamente ficar na mão de ter que encontrar um expert muito bom. Eu queria saber se você tem uma terceira opção para isso. Legal. Eduardo? Gustavo, desculpa. Gustavo, vamos lá. Primeiro sobre essa coisa de testar as copies, né? E a gente tem até tem uma certa sorte, assim, digamos, porque o meu primeiro produto, que era produto para arquitetos, chamava Arquitetos de Sucesso, eu era arquiteto e conhecia muito a dor do cara, né? Então eu mais ou menos já acertei de cara, que você falou, como é que você sabe que acerta? Porque no meu lançamento de semente eu fiz 6 dígitos e no outro eu fiz 7. Então, digamos que eu dei uma acertada na dor, assim, né, do cara, tal. E depois, quando eu casei com a Tati já tinha um produto de 7 dígitos que ela tinha escrito a copy. Inclusive, assim, metade do mercado copiou a copy da Tati porque ficava lá dentro do fórmula de lançamento, né? Então, era até engraçado que tem uma hora que a Tati está falando de problema de visão e ela fala, eu vou literalmente abrir seus olhos e tal, e tem gente que copiou do jeitinho, né? Então a pessoa está falando, sei lá, de culinária e a pessoa fala, eu vou literalmente abrir os seus olhos para essa questão da culinária. Tá, né? Mas assim, então para o lançamento em si, a gente não precisou testar muito. Agora, uma coisa que as pessoas não sabem muito sobre mim é que eu já escrevi muita copy. Antes de fazer o lançamento do Arquiteto de Sucesso, eu fazia congressos online. E eu escrevia as copies das pessoas que iam fazer. Então eu tinha que ficar um tempão conversando com o expert, né? Fazer aquele processo todo para poder escrever as copies. E como era congresso, eu gostava de fazer 2. É até coisa que pouca gente faz, assim, sabe? Só que o que me incomodava naquele momento, assim, é que, por mais... Tudo bem, eu tinha o dobro de chance de acertar, porque eu tinha feito 2, mas como a gente tinha data certa para abrir, eu podia estar jogando metade fora, só para ter 2. Então, eu não fazia isso em todos os congressos que eu rodava, não. Porque eu ficava pensando, pô, será que eu vou ficar com um pouco de medo e tal. Agora, em perpétuo, você pode rodar 3, 4, 5, o tanto que você quiser, e vai testando, né? Testa uma dor, outra dor, outra dor, outra dor, e eu acho, inclusive, quem faz perpétuo tem que fazer isso, tem que testar várias coisas, senão o cara tá lascado, né? Agora, se eu fosse montar um negócio de copy, igual você falou, como é que eu vou fazer isso? Você não quer, sei lá, ser o Pedro Sobral da copy, né? Que você já falou que você não quer montar sei lá, ser concorrente do Beto, de quem quer que seja, não é a sua praia, né? Mas não necessariamente você precisa ter um expert. Eu vou falar uma coisa que eu tinha falado para um amigo que é gestor de tráfego há muito tempo atrás. Eu falei, cara, tráfego é uma dor e as pessoas ficam atrás de um monte de gente de tráfego e tal, e aí o cara faz para um, faz para outro e vai embora tal. Eu falei, por que você não monta uma empresa que você tem os caras todos debaixo de você? E aí você tem lá, esse cara, esse copywriter, tem 3 copywriters debaixo dele, e esse copywriter que está debaixo dele faz copy para 3 empresas, sabe? Porque eu sempre, desde que eu era arquiteto, eu sempre acho que assim, você tem que ser o cara que contrata quem faz a coisa toda, sabe? Então dá para você ter lá 20, 30, 40 copywriters fazendo isso num monte de empresa. Porque às vezes o cara não quer ter aquela pessoa fixa. A gente mesmo contratou copywriter essa semana.
Faz 3 dias, inclusive. E no nosso caso, poderia ser um cara desse. Eu poderia ter contratado ele de uma empresa, sabe? Então, às vezes, a gente montar esses... Eu sempre acredito em modelo de negócio. Eu acho que o modelo de negócio é onde está o dinheiro de verdade. Então, você até pode ter, por exemplo, 5, 10, 20 copywriters que trabalham ali para você. E aí você faz essa parte que você está falando, de achar uns experts e tal. E eu ainda colocaria um contra o outro, assim, tipo, vamos supor, inglês. Eu ia arrumar 5 experts de inglês, botar cada copywriter para escrever para um cara diferente, e põe para concorrer, e no final tudo é meu. Não sei se eu respondi essa pergunta. Quem mais? Megalomaníaco. Boa noite, Bruno. Sandro pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho. Sandro aqui falando. Aproveitar o gancho do Gustavo aqui, a gente estava até conversando sobre esse negócio de copy. Num lançamento semente, né, a gente tem você valida ele se você fizer uma venda. Hoje, uma venda é suficiente para a gente validar um lançamento semente? Não. Como é que seria hoje? Pelo amor de Deus. Você fez uma venda, o cara pode ter gostado dos seus olhos. Não faz mesmo. Sua mãe foi lá e usou o cartão do tio para você ficar feliz e achar que aquela profissão serve para você. E aí eu entro na segunda pergunta, que é: como que a gente testa isso? Valida essa copy? Já faz logo um lançamento logo na sequência? Eu tô justamente nesse momento. Nesse momento. Eu fiz um lançamento ontem, abri o carrinho ontem, fiz uma venda. Parabéns. Né? Fiz uma venda. Então, assim, meio que deu um norte, né? Só que eu tô... Qual é o produto? Como é que chama, meu Deus do céu? Pô, tu não sabe como é que é o teu produto? É estranho, não sei. Medicina germânica para mães atípicas. Eu gostei do mães atípicas. É o subnicho do subnicho do subnicho. Medicina germânica para mães atípicas canhotas. São mães que têm filhos que têm como é que chama? Transtorno espectro autista. Entendi. Entendeu? É um nicho muito, muito interessante. Assim, Ele é grande, esse nicho? É. Bem grande. Em média, hoje, acho que 5 mães, uma tem um filho autista. Nossa, é muita coisa, hein? Então, assim, é bem... Porque a descoberta hoje do transtorno tá mais fácil. Né? A tecnologia ajudou nessa evolução. Então, o nicho é esse. Então, eu acho que você não validou nada com uma venda, assim. Tem vários fatores aí, tá? Mas, assim, quantas pessoas assistiram essa oferta para fazer uma venda? Foram 25. Bom, aí já começa a ficar melhor. Então, assim, foi bem... Que era bem pouquinha gente. Foi R$1.000 de investimento, a gente pegou 500 leads só. Tá. Foi bem, sabe, bem... Eu acho assim, eu tenho uma visão diferente do lançamento de semente. Eu acho que lançamento de semente você não devia vender uma vez só. Né? Quando eu aprendi lançamento de semente lá atrás, em 2013 e tal, era assim, você fazia a aula numa quinta-feira, por exemplo, aí você repetia a aula na terça-feira, porque aí você dava uns dias aí, mandava e-mail de novo, tal, porque às vezes você fez 1.000 leads aí, mas tinha 500 leads, mas tinha 25 pessoas assistindo, olha só. Sabe? Então aí você faz a aula de novo, e aí depois quando você faz a aula de novo, você ainda edita e manda por e-mail. Sabe? Quer dizer, você fica ali tentando vender um tempinho e tal. E aí uma coisa boa de você fazer é numa aula você fazer uma coisa e na outra aula outra. E aí você testa o jeito de fazer a oferta, tal. É um bom jeito de testar a copy. Você vai em cada uma das aulas, você testa uma coisa. Se você quiser, você testa até preço, se você fizer as 2 lives, né? Agora, eu acho que esse momento é de fazer de novo no modo do semente. Eu nunca faria um lançamento interno se eu tivesse feito uma venda do produto. Eu ia fazer de novo semente, burilar um pouco mais, tentar levar mais gente, descobrir por que tinha 500 pessoas, só foram 25. Aí tem um erro mais grave. Mais do que na copy. Você fez 500 leads, só foram 25. Aí que você tem que descobrir. Pô, você usou o grupo de WhatsApp, você mandou as pessoas, os links para as pessoas, o link estava certo, tá, sabe? Todas essas coisinhas, eu acho que você tem que tentar achar para saber por que tinha menos gente. Então faz de novo e aí leva um pouco mais de gente, vê se vai continuar vendendo e tal. Antes você ir para um semente. Para o interno, né? Interno, desculpa. Obrigado. Nada. Não, mas eu nem quero falar da oferta dele,
porque era pouca gente, sabe? Fazer 500 e levar 25 é muito pouco. Porque a Tati falou assim, pô, será que tinha prova suficiente? Essas coisas todas que a gente sabe que tem que ter e tal, né? Agora, vou te dizer como é que a gente faz lá na nossa empresa. Eu podia ter feito uma venda, eu podia ter feito as 25. No dia seguinte, minha equipe estava vendendo por telefone para os outros 475. Tá? Isso aí é importante. Meu nome é Pedro. Eu queria saber, nessa estrada toda de vocês aí, qual você acha que foi o ponto assim, de maior virada da empresa, que trouxe mais resultado e tal, e que você vê que o mercado de modo geral não faz, que você acha assim, que isso poderia ser repetido por muitas empresas aí no mercado e faria grande diferença nas empresas do mercado? Legal, Pedro. Eu acho que tem duas mudanças aí que foram bem fundamentais, assim. 3. Vou falar de 3 pontos. Você perguntou, mas eu vou falar 3. O primeiro foi de mindset mesmo, assim, né? E eu não acreditava em mindset até eu precisar ter mindset. Eu achava que mindset era bullshit. Pensava, os caras ficam vendendo mindset, nada a ver, mentalidade, coisa mais imbecil. Eu de verdade falava isso, tá? Até eu precisar mudar o meu mindset, né? Porque eu não tinha mindset de crescimento, né? Achava, pô, eu vendo uma família humilde e tal, então, sei lá, fazer um lançamento de 6 dias, você fala, pô, eu já ganhei mais do que toda a minha família. O negócio é depois você pensar mais longe do que isso, então você precisa quebrar uma chavinha e saber que aquilo também é para você, sabe? Eu acho que isso faz muita diferença, né? Outra coisa é sobre equipe, porque a equipe que te leva até o nível A não é a equipe que te leva até o nível B, que não é a equipe que te leva até o nível C. Só que quando você vai do nível A para o nível B e a equipe começa a mudar, que as pessoas pedem para sair, aí acontece um monte de coisa e tal, você começa a se sentir culpado, você fala, pô, o que tá fazendo? O pessoal tá indo embora? O que está acontecendo aqui e tal? Mas estava acontecendo que a gente vinha de uma empresa que fazia um lançamento ou 2 por ano e de repente a gente tinha 4 em 3 idiomas. Aí a pessoa está acostumada a fazer um lançamento por ano, a pessoa não quer fazer 12. Né? Então é outra pessoa, às vezes nem tem a capacidade, não tem as skills e tal. Então, equipe faz a gente ir para outro patamar. Agora, não tem nada, absolutamente nada, que a gente tenha feito na empresa que tenha impactado mais a nossa empresa do que internacionalizar. Por que isso? Porque, por exemplo, a gente tinha um teto que a gente batia no Brasil, a gente não conseguiu ultrapassar esse teto. Aí a gente pegou as mesmas habilidades, levou para fora do Brasil e ficou do mesmo tamanho. E aí, quando a gente ficou do mesmo tamanho, a gente descobriu por que a gente tinha teto no Brasil. Porque a gente começa a fazer em outro lugar, de outro jeito, você começa a ver coisas que você não via. Aí a gente furou o teto do Brasil e o lá de fora, que continua tudo do mesmo tamanho. Então cresceu tudo. Então eu fugi porque eu pensei, putz, eu só consigo até aqui. Era mentira, eu não sabia, eu só consigo até aqui. Então eu vou pelo menos fazer em outro idioma até aqui, vou dobrar. Mas é mais do que dobrou, porque eu descobri as coisas que fizeram alavancar. E isso é uma coisa que quase ninguém do mercado faz, né? Eu falo, me dá angústia das pessoas não irem. Meu nome é Yuri, eu sou gerente de projetos do Edu Carvalho, e a gente está justo nessa etapa de internacionalização. Eu queria entender como é que você sequencia essas fases, né? Você começa em um único país, valida e vai para outros, você já pega vários países, como é que você faz esse jogo? Pô, a melhor resposta é que você e o Wendel devia fazer meu treinamento, não, brincadeira. Eu respondo tudo, cara, não escondo o jogo não. Quando a gente foi vender fora a primeira vez, eu tinha uma mentalidade que eu estava comprando dados, tá? Então eu separei uma grana que pra gente, eu chamei de verba de guerra, era R$80 mil na época. Se eu perder esse dinheiro, a empresa não vai quebrar. Tá? Então essa verba de guerra servia para comprar dados. Eu não sabia qual país ia vender melhor, quanto era lead, não sabia de nada disso. Né? Então só o que eu fiz foi, eu fiz um grupão só de anúncio, botei todos os 10 ou 12 países, não lembro mais quantos eram, ali dentro e fiz o lançamento. Né? Daqui a pouco eu falo as outras etapas, mas assim, o lance era, eu queria entender preço de lead, ROI, essas coisas todas. Tá, tudo junto. Depois, no segundo... Aí voltou lucro. Deus é tão bom comigo que a nossa verba de guerra voltou ROI 3. Mas assim, aí o que aconteceu foi que eu já tinha dados. Aí eu sabia, por exemplo, o ROI no Uruguai, eu lembro direitinho isso, o ROI do Uruguai era 14. Mas o Uruguai é desse tamanho, né?
Então não dava para escalar no Uruguai. Então eu tive que ir olhando país por país e fazendo toda essa inteligência por trás. E quando eu comecei, não tinha ninguém que tinha internacionalizado. Ninguém, tinha nenhum brasileiro vendendo fora. Então tudo a gente tinha que testar. Alguém falava assim, é melhor legendar, o outro, não, é melhor dublar, no outro, melhor a Tati gravar em portunhol. Aí a gente pegava um pouco de conteúdo e legendava, um pouco dublava, um pouco. E aí o que deu? Melhor era a Tati falando em portunhol, ainda que o espanhol dela fosse ruim na época, hoje é muito bom, mas melhor era ela falando em portunhol, depois dublado, por último legendado. Então, se eu tivesse no lugar do Wendel, o que eu fazia? Seguir os passos que a gente já seguiu. Então ele gravar em portunhol, para começo de conversa. Joga no teleprompter lá, bicho, grava e deixa uma professora de espanhol só corrigindo aquelas coisas que estiverem mais lascadas. Tá? E aí grava, beleza. Grava os melhores conteúdos do Brasil em espanhol, porque a tendência é que sejam os melhores lá também. Olha todos os lugares do mundo onde o Wendel já vendeu, quais são os países que falam espanhol. É lógico que quem comprou em português, mas você entra em contato com o cara e fala, você pode me dar um testemunho em espanhol? Aí você vai ter um monte de depoimento em espanhol. Aí você pega aqueles conteúdos, metade da verba você vai distribuir conteúdo, porque ninguém conhece ele lá. Então metade da verba é para distribuir conteúdo. E a outra metade você faz um lançamento normal, mas não é um lançamento ao vivo, é um lançamento gravado, né? Gravado, tal, com ele falando em espanhol. E roda e vai dar bom. E de estrutura de equipe, como é que você montou? A gente tinha uma equipe muito foda, chamada Google Tradutor. Essa equipe acompanhou a gente durante muito tempo, tá? Na verdade, eu até montei uma estrutura lá fora, assim. Eu tinha uma gerente geral na Espanha, eu tinha um cara de tráfego no México e um cara de tráfego na Espanha. Mas aí depois eu descobri que a nossa equipe era melhor do que eles todos. E aí eu mandei todo mundo embora e fiquei só com a nossa equipe do Brasil. Porque a nossa inteligência de lançamento é mais avançada, ainda é. Tem muita gente boa e grande lá fora hoje, mas ainda é. Então, o que eu precisava era que a minha equipe tivesse um apoio de alguém em espanhol. Então, o que eu fiz foi ter uma pessoa na equipe que pudesse traduzir os conteúdos, traduzir para o tráfego, traduzir para as redes sociais, essas coisas todas, mas era a minha equipe fazendo. Maravilha. Não aumentou quase nada. Hoje é óbvio que depois você vai, na hora que ficou do mesmo tamanho do português, a gente tem coach lá fora, a gente tem muita gente lá fora. Mas no começo não precisa não, é só fazer. Massa, obrigado. Opa, Bruno, boa noite, tudo bom? Meu nome é Fábio, eu sou vizinho daqui, só atravessar a rua, literalmente eu chego aqui. Muito legal assim, o endereço. E aí eu tenho uma escola de estética. A minha esposa que é a expert, né? Eu fico por trás dos bastidores ali fazendo literalmente tudo. Agora eu contratei uma videomaker e tal. E aí a gente já veio de 15 lançamentos desde 2020 e quase infartei algumas vezes, enfim, aquela coisa de fazer tudo sozinho. E aí eu tô estagnado, né? Aí, se tu me permite, eu tenho 3 perguntas, aí essa seria a primeira. Como talvez mindset, como você bem falou, mas qual o próximo passo, sabe? O que eu queria te ouvir, o que você fez, se você passou por isso em algum momento. Quantos produtos vocês têm? Tenho 3 e agora acabei de editar o 4. Eles têm a mesma faixa de preço? Como que é? É um de limpeza de pele, que é R$97, tá rodando perpétuo e tal. É um de microagulhamento, aqueles rolinhos de agulha que sangra pra caramba. É um de tricologia para crescer cabelo, então quem, né, que tá com queda, etc. E agora de um equipamento que a gente usa que chama Ultraformer, que é que faz um lifting facial. É para profissional. Profissional, é biomédico, farmacêutico, médico. Mas tirando esse de 97, qual que é a faixa de preço dos outros? Esse é de 97, o outro é 697, o de tricologia é 1997 e esse de Ultraformer vai ser 1997. E como você vende esses outros 3 que não estão no perpétuo? O carrinho está aberto, né? A página está lá, vira e mexe, vende, porque a gente tem algum... O carrinho está aberto, a página está lá, é muito bom de vender. Mas o nosso YouTube cresceu bastante. A gente, né, a minha esposa fez muito vídeo no YouTube, muito vídeo, e aí começou a dar seguidor, e o pessoal, botei o linkzinho lá, o pessoal normalmente vai e compra, né? Então, a gente está nessa pegada hoje. O último lançamento que eu fiz foi em março, porque, enfim, aconteceram uns problemas, não consegui voltar. Esse lançamento, mas o perpétuo está ali, todo mês fazendo uns 10 mil por mês, tal, 12 mil, desses 3 produtos, né? O que acontece, assim? Você tem que pensar no... A impressão que eu tenho é que você fez uma coxa de retalho.
sabe? Eu vou fazer mais um produto aqui, aí acordou no outro dia, falou assim, vou fazer um produto aqui de cílios, amanhã eu faço um outro negócio aqui e tal. Tem essa nítida impressão, assim, que você fez uma coxa de retalhos, assim, porque os produtos, você pode ter vários produtos, é bom ter vários produtos, mas de alguma forma eles têm que estar concatenados, assim, eles têm que estar, um tem que reforçar o outro, ajudar o outro de alguma forma, tal, né? Vou dar um exemplo, como é que a gente faz, por exemplo? Estava falando, antes de começar a gravar aqui, que a gente passa 1 mês e meio vendendo, né? Aí até a Yuri perguntou assim, você fica 1 mês e meio com o carrinho aberto? Eu falei, não, não é isso não. Mas olha só, a gente tem um produto mais caro, que é o óleo de águia. No dia de abertura ele custa 2.000, né? Tem aquela coisa de desconto e tal, então no dia de abertura ele custa 2.000. Eu passo uma semana vendendo ele. Na segunda semana, eu vendo ele de novo, faço uma reabertura, mas com outros estímulos, assim, né? Então, eu dou 12 dias de graça para a pessoa assistir, tem uma série de coisas, a gente faz outros estímulos. Eu quero que você entenda, na verdade, é a big picture, tá? Então, eu faço um lançamento na semana, na outra semana eu reabro. Na terceira semana, eu faço um downsell, eu faço um meteórico de um produto chamado Abra Seus Olhos, que custa 1/4 do óleo de águia. Então é assim, bicho, tu passou até aqui, ó, tu não comprou, tal, não sei o que, ó, tem um que custa 25% do preço, tal. Aí eu ofereço para ele. Depois daquela semana ele não comprou, aí na outra semana eu faço outro meteórico de suplemento. Eu falo, às vezes você não quer melhorar a tua visão, não é fazendo exercício, às vezes é tomando o suplemento, tal, não sei o que. E aí a gente faz um meteórico do suplemento cujo ticket médio é maior do que o do óleo de águia, inclusive. Porque o cara compra para 12 meses e tudo, né? E aí depois, na quinta semana, eu faço um outro meteórico de um outro produto que a gente criou, que é para dores musculares e tal. O que eu estou querendo te mostrar aí? É que, de alguma forma, eu encaixei eles todos. Às vezes é a mesma expertise, mas é mais barato, porque é diferente o jeito que eu entrego e tal. Porque eu estou tendo um esforço muito grande para botar lead, e eu não vou parar de vender para o cara na primeira semana. Tá? E às vezes, aquela primeira semana ali do lançamento, vem 30% do faturamento. O que significa que se você não tem o ciclo todo, você podia estar faturando 3 vezes mais. Mas às vezes os produtos que você desenhou, talvez eles não se encaixem tão bem nessa coisa toda, assim. Então, você tem que entender, por exemplo, o conceito de lifetime value, né? Quer dizer, o que é lifetime value? É o tempo que a pessoa, é o quanto a pessoa gasta com você ao longo do tempo. Então, se você tivesse, por exemplo, um curso completaço, que ensinasse todas as coisas de beleza, a pessoa ia comprar isso de vocês e nunca mais ia comprar nada. Então, o LTV dela ia ser só o valor que ela pagou nesse curso e já era. Né? Você precisa entender assim, quantas pessoas compram um e passam para o outro. Quantas pessoas compram o outro e passam para o outro. Porque se tiver bastante isso, legal, você pode ficar oferecendo esse cross-sell e tal. Senão, você tem que criar o produto certo, que é o produto que vai fazer ela dar o próximo passo. Talvez o produto certo nem seja uma outra técnica, seja como é que ela vai vender isso daí e viver disso daí. Como é que ela vai ter mais cliente, como é que ela vai transformar isso num negócio, sabe? Então, são as mesmas habilidades que vocês têm, mas elas têm que ser rearranjadas para você poder conseguir escalar. Porque aí, na hora que você estiver colocando muito mais dinheiro, se você estiver vendendo isso no funil todo, no ciclo todo, você pode botar mais dinheiro com menos medo. Porque vai voltar, na hora que somar, tudo volta. E volta, creia em mim, volta. Posso fazer mais uma? Claro. Aí, na parte da internacionalização. É difícil de falar, mas é fácil de fazer. Vou fazer. Treinando, você já vai treinando. Quando a sua esposa que fez, né, a Tatiana, ela falou em espanhol, em portunhol, etc. Teve alguma dificuldade da aceitação deles por não falar um espanhol correto, assim, por exemplo, espanhol argentino e tal? É que tem um acento, né? Tem a questão do acento também. Tem, essa pergunta é boa. Olha só, quando você tem uma coisa da qual você não pode se livrar de forma nenhuma, você tem que ser você o primeiro a falar aquilo. Já escancara logo, sabe? Então, da segunda ou terceira frase que a Tati fala é a seguinte, você já percebeu que eu sou brasileira, que eu não sou
falante espanhol nativa, eu estou fazendo um esforço muito grande para poder falar o teu idioma, porque a minha missão supera a barreira do idioma. E eu queria que você fizesse um esforço do seu lado de compreender o que eu estou falando para você, que é para poder melhorar a sua visão. Então, isso já quebra muita resistência. Agora, dito isso, é lógico que eu converto mais no Brasil. Você não pode internacionalizar comparando conversão. Ah, minha conversão no Brasil é 1,5 e a minha lá no espanhol é meio. Dane-se, porque na verdade é mais um lugar que você está vendendo. Você não chega aqui no Brasil e fala, então, eu tenho uma conversão tal em São Paulo, a outra no Pará, a outra não sei aonde, você só vende, né? Então, assim, não se preocupe. Quando estiver saindo venda, estiver dando ROI positivo, está valendo. Oi, ganhei uma pergunta para você, hein? Obrigado por ter lembrado. É verdade, ó, deixa eu falar isso que a Tati falou. Eles ajudam a gente, eles têm essa paciência. Às vezes a Tati está fazendo uma aula ao vivo e ela fica, como é que fala isso mesmo? Tá? E eles começam a escrever. A gente estava no México fazendo um evento ao vivo, e lá no México tem um sítio arqueológico que é dos mais antigos do México, chama Teotihuacan. Chama Teotihuacan pra gente que é brasileiro. Porque para eles chama um negócio que eu nunca consegui falar. E a Tati falava Teotihuacan 20 vezes e os caras riam. E eles riam, e aí eles falavam, e quebrava o gelo, mas era bem engraçado as senhorinhas, né? Porque o nosso público é bem senhorinhas corrigindo a Tati e tal. E eu já dei várias palestras em espanhol, em eventos de marketing e tudo, e tem hora que eu não lembro e eu não tô nem aí. Falo e o pessoal ajuda, tá tudo bem. Massa, obrigado. Mas é bem lembrado da pergunta. A terceira. Quando você tem um produto, eu gravei semente, por exemplo, para botar para rodar, né? A gente tem hoje lá, desse curso de limpeza de pele, por exemplo, acho que uns 700 alunos, 800 alunos aí, mais ou menos. A gente gravou, mas qual o próximo... Se você passou por isso, na verdade, também, né? É uma pergunta. Você gravou primeiro, gravou, vendeu e tal. O que você observa quando você vai regravar o teu produto para melhorar, para encantar mais? Por que você quer regravar? Primeiro me diz isso. Porque eu quero gerar mais encantamento, talvez. Aumentar a percepção de valor pelo aluno, né? Ou pelos novos alunos. Você pesquisou o que eles gostam, o que eles não gostam? Não, ainda não. Então você não sabe o que você vai regravar, você vai perder tempo regravando. É legal você perguntar para eles primeiro o que foi que eles gostaram, o que eles não gostaram. Às vezes até gostam do jeito que tá. Nem muda, nem... Eu contei uma história aqui, numa das rodas digitais, que a gente tem um amigo que ele vendia 1 milhão por mês de um produto de finanças. De um cara que você olhava pro cara, você nunca compraria um produto de finanças do cara. O cara todo desgrenhado, lascado, tal, você falava, não é possível que esse cara vende 1 milhão por mês. E aí caiu demais as vendas dele. E aí a gente falou, não, vamos ver o CPL todo mundo junto e tal. E a gente sentou, eles tinham dado um banho de loja no cara. Esse era o problema. Vendia mais do que o cara não conectava. Quer trocar? Oi. Não vendia mais porque o cara deixou de conectar. O cara não conectava mais com as pessoas que compravam antes, entendeu? Aí, então, por isso que eu tô falando, pergunta. Pergunta primeiro. Às vezes os caras querem que tenha um tutorial a mais, ou que tenha mais aula tirar dúvida. Inclusive, você tem que perguntar para elas qual é o próximo produto que elas querem, tá? Antes de criar mais 5 ou 6 aí. Você vai perguntar o que elas querem. Tá? Até hoje. Quando a gente foi vender o óleo de água em espanhol, eu vou falar isso. Eu não sabia se eu podia falar isso, amor. Por isso que eu fiquei calado. O óleo de água foi gravado em 2015. Eu não tinha nem casado com a Tati ainda. Quando a gente se casou, e já existia, era Tati de cabelo curto e tal. E quando a gente foi vender em espanhol, o curso estava todo legendado. E eu ficava assim, amor, vamos dublar esse curso. É um curso sobre visão. A pessoa tem que ler a legenda. É para melhorar a visão. Aí a Tati falou assim, não, mas é muito caro. Custava assim, uns 50 mil, 80 mil. Sei lá, era caro mesmo para dublar. Aí ela é muito caro. Eu falei, não, amor, pelo amor de Deus, vamos dublar esse curso. Aí ela falou, vamos perguntar. Aí a gente foi e viu dos alunos já tinha tido reclamação, alguma coisa e tal. E tinha era uma reclamação na época. Aí eu falei, então nós vamos fazer um combinado. Quando a gente bater 7 dígitos, a gente dubla.
Que é o que a gente tá dublando agora, né? Já fez muitos 7 dias com ele, mas tá dublando mesmo agora. Não, tá acabando agora. Amor. Não, ele tá dublado sim, mas é que ele tá dublado de uma maneira, a gente tá dublando de outra. Eu tô sendo injusto. Mas, gente, demorou um tempão e tava legendado. E as pessoas melhoravam a visão. Não sei se é porque fazia assim pra ler. Melhorava. Não, a gente, isso é uma coisa legal de falar. O nosso produto melhorou muito por vender fora do Brasil. Porque a gente ficava pensando assim, pô, lá fora do Brasil a gente não manda o kit para casa das pessoas. Então o que a gente pode fazer? A gente não vai dublar. Como é que a gente pode fazer? Então uma das coisas que a gente fez, por exemplo, a gente mandou fazer uma cartilha que tinha ilustração de todos os exercícios visuais. E aí essa cartilha, inclusive, depois a gente traduziu para o português e hoje tem no português. Mas a gente foi melhorando o produto para poder... Essas coisas a gente vai aprendendo, vai retroalimentando. Por isso que é legal vender fora. Você tá doida para falar hoje, né, minha vida? A Tati fica indignada, é isso. Toda vez que alguém fala que quer regravar o curso, mexe com... dá urticária nela. Então, tua esposa é contra. Põe tua esposa para gravar um produto novo. Primeira gravação. Tem. Ixi, tem, ó. Mas assim, é que tem outras maneiras. O que a Tati está querendo dizer é que tem outras maneiras de você melhorar a experiência. Então, por exemplo, o coach que a gente botou para atender 1 a 1. Putz, são negócios que você pode regravar o curso 20 vezes, que nada vai ser melhor do que a pessoa ser atendida 1 a 1, por exemplo. Ou a gamificação que a gente desenhou do curso. Isso tudo é muito mais legal do que regravar. Melhora a experiência da pessoa. Boa noite a todos. Ricardo aqui. Bruno, eu fiquei só curioso com uma coisa que você falou, antes de eu entrar na pergunta de vendas, do seu time de vendas. Essa questão que aconteceu com a Tati, do idioma, da forma de falar, as pessoas vocês precisaram trabalhar esse público para eles já terem uma percepção da autoridade dela? Então, metade daqueles 80 mil que eu falei que era verba de guerra, metade foi distribuição de conteúdo. Eu peguei tinha muito depoimento. Entre os vídeos que eu distribuí, a maior parte era depoimento, inclusive. Que era a gente já dizendo. Eu me lembrei que, por exemplo, eu sou da primeira turma do Fórmula de Lançamento, né? Ou seja, não tinha depoimento nenhum do Érico, né? O Érico era um cara estranho, com o olho esbugalhado e que não tinha prova. E ainda falava malzão, né, tal. Depois é que o Érico melhorou muito, vocês não estão entendendo. Né? Ele é meu amigo, posso falar isso. Mas o que tinha? Ele já fazia parte do mastermind do Jeff Walker fora do Brasil, né? Então tinha muito vídeo de gente do mastermind falando bem dele. Era a prova que ele tinha. Os caras falavam, o Érico já me ajudou um monte com o meu lançamento, já fez não sei o que. Era a prova. Né? Então eu me lembrei disso. Então a gente usou muita prova. Entendi. Bruno, outra coisa. Cara, eu tô curioso, assim, como que você estruturou seu time de inside sales? Assim, como é que é interno? É uma empresa terceirizada? Como que vocês alinharam a questão dos scripts, de abordagem, de processo? Como é que é isso? Nossa, é uma pergunta né? Essa é a pergunta abrangente. Eu vou tentar simplificar, assim. A primeira coisa, assim, eu já queria ter esse time há bastante tempo, porque eu ficava angustiado de perder aquele monte de leads em cada lançamento, né? Pô, você vai lá e faz 500 mil leads no lançamento e vende para 5 mil pessoas, né? Que me dava uma angústia profunda, assim. E aí um colega nosso uma vez comentou com a gente, falou assim, olha, eu estou acompanhando muito o curso na verdade não era o curso, era a formação do Flávio Augusto, da WhatsApp, montando os times dele de venda. Aí eu fui lá e me inscrevi como vendedor. Vocês acham que a gente não trabalha, tá vendo? Eu fui lá, eu fiz o curso inteiro de vendedor. Cadastrei, só não fiz nenhuma venda por telefone, mas eu fiz o processo todo, tal, desenhei para a gente implementar na empresa. Eu não estava indo tão bem assim, porque precisava de alguém que também tivesse passado por aquilo. Aí eu fui e trouxe aquele amigo que tinha me falado, que tinha visto o negócio lá, eu fiz uma proposta para ele poder vir trabalhar conosco.
E aí, na verdade, ele estruturou muito baseado no que o Flávio faz, só que com as mudanças relacionadas ao nosso nicho e também ao mercado digital, porque o que o Flávio faz não é para o mercado digital. Eu acho que a gente consegue ter essa percepção porque a gente já está no mercado há mais tempo. Acho que talvez se alguém pegar só do jeito que ele faz e trouxer, não vai dar bom, né? Mas aí eu vou tentar ser um pouco mais prático. Como é que acontece, assim? O time é interno, sim, não é uma empresa, é um time interno. Cada vendedor ali, ele é PJ, então ele pode vender para quem ele quiser, inclusive, né? O Flávio Augusto, inclusive, faz muito isso. O cara pode montar um negócio, pode vender outras coisas, pode ser o quê, mas o cara passa por um treinamento nosso, ele assiste o curso, ele vê como é que funciona, quebra de objeções do nosso avatar. Então você tem que treinar o cara sobre as suas características específicas, tá? Ele tem que entender aquelas vendas e tudo. Mas aí, o grande segredo, eu acho, tem duas coisas. Uma é você trabalhar a mente desse vendedor, porque o cara, para poder ser um bom vendedor, ele tem que ter uma mente muito blindada, porque o cara, às vezes, para fazer uma venda, ele escuta 15 não. Pô, você imagina, o cara liga, não, o tempo inteiro. Bicho, deve ser muito... Eu não sei se eu conseguiria. E olha que eu sou um bom vendedor. Eu já trabalhei em loja, vendendo roupa, vendendo essas coisas, mas o cara entra na loja, ele já quer comprar uma roupa, sabe? Isso é diferente. Mas então, o cara tem que ter a mente muito blindada. A outra coisa é a retroalimentação. Então, a nossa equipe tem reunião terça, quarta e quinta de manhã para poder retroalimentar, contar os melhores cases. Aí a pessoa desenvolveu um novo jeito de vender, agora está vendendo só mandando mensagem, criou um funil de mensagem no WhatsApp, o outro está ligando e falando outra coisa e tal. Então, essa é disparado o time que mais precisa se retroalimentar, sabe? E aí o que vai acontecer é que você tem que estar selecionando o tempo inteiro, porque se traz 100, esses 100 viram 20, esses 20 viram 15. Então você depois fica lá 10 bons. Aí você traz mais 100, até ficar 10 bons. Esse processinho aí é contínuo. Outra coisa que a gente estava discutindo lá é que depois das ligações, a gente nunca tinha considerado fazer ligação. Eu cheguei e falei, gente, pelo amor de Deus, tem 5 mil leads aqui, não quer ligar? Pô, meu Bruno Capanema tá ligando para 500 mil. Que tá faltando o quê? Falta o quê? Aí o pessoal começou com as objeções. Não, mas não... Como é que faz? Liga direto, isso não é invasivo. Tem que manda mensagem para poder ver a melhor hora com a pessoa. Como que vocês fazem para fazer ligação? Aí a sua pergunta nem é... Eu vou te falar uma coisa engraçada, assim. Ela não é a melhor de todas, porque o melhor é deixar cada vendedor descobrir o melhor jeito dele fazer. Porque vai ter vendedor que vai falar assim, eu mando 5 mensagens e depois eu ligo. E vai ter cara que vai falar assim, eu ligo direto, depois eu mando 5 mensagens. Sabe? Então, eles vão... O grande lance é você olhar o resultado. Então, a gente é bem agressivo com essa coisa das metas, tá? Por quê? Porque tem vendedor se acomoda. Tem uma coisa que a gente aprendeu ao longo do tempo, é que tem vendedor que se acomoda. Ou o vendedor entra numa zona mental ruim, assim, de, pô, não dou conta de vender, não sei o quê, sabe? É difícil pro cara. Ou o cara só consegue vender em lançamento, por exemplo. Tal. Então, a gente faz assim, o cara tem uma meta mínima para bater. Aí ele não bateu a meta mínima, strike 1, sabe? Beisebol. Aí na segunda semana ele não bateu a meta mínima, strike 2. Strike 3, aí o cara tá fora. Aí você pensa, putz, mas tem que ser de jeito, pô, mas é porque senão o cara não se paga, porque ele ganha comissão, né? Então aí você fica com uma pessoa ali o tempo inteiro que não vai se pagar, ainda vai desperdiçar um lead que alguém podia estar ligando e convertendo. Então esse processinho agora também tem que ter pro lado bom. O cara bateu a meta do alto, 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, tem uma gamificação, o que o cara ganha mais com isso, tal. Tem que ter os dois lados, assim. Tanto que teve uma outra pessoa ali na empresa que estava achando ruim, pô, o cara tá lá ganhando comissão, tal. Aí eu falei pro chefe daquela pessoa, falei assim, cara, você pode dizer que qualquer pessoa da empresa pode entrar no time de venda, tá convidadíssimo. Pode entrar amanhã, mas... Tem strike 1, strike 2, strike 3. É bem-vindo. Mas eu acho que é das profissões mais difíceis, cara. Mas vale a pena ter. Vai demorar. Mas a nossa meta é ter 1000 pessoas.
Bom, então a gente vai encerrar agora esse episódio, porque a Tati está me dizendo que deu 40 minutos. Se você está assistindo a gente aí em casa, na próxima semana sai outro episódio, tá? Eu vou gravar outro agora, na verdade. Eu vou ali trocar de roupa e volto para gravar. Você sabe como é que você é do mercado digital. Mas a verdade é que a gente sempre tenta manter cada episódio em 40 minutos. Eu acho que foi legal, a gente pôde ajudar bastante as pessoas já aqui. E eu espero que tenha ajudado você também com o seu negócio, tá? Que você possa ser muito abençoado nas coisas todas que você faz. E sempre lembre, né, de estar inscrito, curtir, aquelas coiseiras todas que você já sabe, né? Curte e tal, não sei o quê, marca o sininho para receber notificação, tudo isso, tá bom? E a gente se vê no próximo episódio, que para eles é daqui a pouco. Se eu fosse você, estava em Brasília, para você na outra semana. Um abraço.